O nome dessa palavra é O Equilibrista. Amém? O Equilibrista. Eu não sei se alguns, ou alguém aqui nessa manhã está passando por algumas situações, ou talvez uma pergunta melhor: você consegue fazer um esforço para se lembrar da última vez que você teve um problema sério? Tenta fazer um esforço, se for necessário você fechar os teus olhos, para lembrar a última vez que você passou por uma situação difícil, algo ali que você precisou resolver. Agora, o que acontece quando nós temos problemas, quando situações difíceis chegam nas nossas vidas e nós precisamos resolver? Quando normalmente uma situação chega para nós, algo talvez inesperado, algo difícil demais, nós muitas vezes ficamos ocupados com aquela situação, não é verdade? Às vezes alugados com aquela situação, talvez tenha um monte de coisa acontecendo, coisas importantes acontecendo ao teu redor, mas algo acontece ali que é um problema e você passa a ficar com aquela situação ocupando o teu coração, ocupando a tua mente, e você passa a carregar aquela situação, aquele problema para todos os lugares que você vai. Você vai em lugares, mas você leva os problemas junto com você. Um dos problemas que nós temos em comum aqui, não só nesse auditório, na nossa reunião, mas um problema comum hoje que está acontecendo sobre a nossa nação, é a crise financeira. Um problema comum, então, talvez, para a maioria de nós nessa manhã, é a questão financeira. Eu não sei se você se é teu hábito ir no supermercado. Quem aqui vai no supermercado? Às vezes vai o homem, ou às vezes vai a mulher. Lá em casa vai nós dois, mas eu gosto de ir no supermercado. E eu tenho me assustado. Outro dia eu coloquei nas redes sociais o preço do chuchu, que a hora que eu olhei, nesses dias mais frios, a Miss Pastora, ela faz sopa em casa. E daí eu fui comprar algumas coisas, eu sempre deixo abastecido ali coisas para fazer, assim, uma sopinha e tal, e eu fui atrás do chuchu, pensando o que vai na sopa. E a hora que eu vi lá, estava R$6 o quilo do chuchu. R$6, eu não sei se abaixou, eu nunca mais olhei ali, já não tem muita graça, agora caro, então, você nem passa mais perto. Mas estava R$6 o quilo do chuchu. E quem compra leite, acho que a maioria compra leite, sabe que há 2 meses atrás, mais ou menos, o leite custava R$2,30 o litro. Hoje ele está custando R$3,90. É um aumento de 70%. Um aumento de 70% de algo ali que básico, nas nossas vidas. Eu trouxe uma pesquisa da CNI, que é a Confederação Nacional das Indústrias, publicada no portal G1. Diz assim: os efeitos da crise na vida dos brasileiros. Essa pesquisa diz que 86% dos brasileiros estão preocupados com a crise. 86%. Os outros 14% acho que não moram no Brasil, Mas a pesquisa diz que 86% estão preocupados. 76% estão preocupados em ficar sem emprego. Olha que número, 76%. 44% dos entrevistados, quase a metade deles, afirmaram que alguém da sua família perdeu o seu emprego nos últimos meses. Quase a metade das pessoas entrevistadas. 48% aumentaram a sua ocupação, olha só. Aumentaram a sua ocupação para buscar uma renda complementar. Aquilo que já fazia não está mais dando conta do recado e buscando outras alternativas. E isso fala do quê? De você usar mais do seu tempo, você ficar mais ocupado com aquela situação, não só ali no teu coração ou na tua mente, mas você se ocupa mais por uma situação como essa. A pesquisa ainda diz, o último número que eu trouxe dela, 40% das famílias, pessoas que estavam fora do mercado de trabalho, por uma opção dentro da sua casa, tiveram que voltar a trabalhar para ajudar na sua renda. Então, afetando também toda a família, talvez a esposa, talvez até um filho, alguém que faz parte ali daquela casa, precisou voltar a trabalhar, fazer essa decisão, porque também
faltava renda. E isso foi necessário acontecer. Então, o problema financeiro, essa situação, a crise, é algo que ocupa as nossas vidas. Como alguns outros problemas que eu trouxe aqui nessa manhã. Mas quando nós temos uma situação como essa, a crise, você talvez venha até na reunião, talvez é assim que você está aqui hoje, nessa manhã. Você está ouvindo a palavra, você ouviu, você até se distraiu por algum momento, mas de repente você sente que tem algo ali que você precisa resolver e lidar com essa situação. Talvez amanhã, segunda-feira, precisa lidar com uma situação que faz parte de algo que você está carregando para cima e para baixo. Isso acaba ocupando você. Ocupa você de desfrutar dos lugares que você está e das coisas que você precisa fazer. E muitas vezes, estas coisas, quando a gente passa a olhar e analisar à luz da palavra de Deus, elas são prioridades nas nossas vidas. Mas situações como essas, elas nos ocupam. Talvez você está passando por uma situação assim e existe uma outra situação que acontece com você. Algo dentro dos teus relacionamentos. E eu não sei se você também sente desta forma. Queria chamar aqui a Miss, por favor, me ajuda com uma caixa aqui. Me traz um problema nos relacionamentos aqui. Põe aqui para mim. Não é nada pessoal, tá? Mas talvez acontece alguma coisa ali na tua casa, ou enfim, nos teus relacionamentos. Eu estava falando com o irmão, e ele falando para mim que aconteceu uma situação na casa dele, que ele ficou bastante chateado. Isso recente, o irmão sabe de quem que eu estou falando. Ele está à minha direita, só uma pista. Opa. E ele ficou chateado, ele teve que conversar ali com a sua esposa, com os seus filhos, porque aquilo estava ocupando o coração dele. E é o que acontece, quando a gente tem situações que são difíceis, a gente passa ali, ter que conviver com essas situações, mas elas nos ocupam. E às vezes acontece alguma outra coisa, talvez chegue uma enfermidade, e quantas vezes nós conversamos com pessoas que, a hora que chega uma situação como essa, tem alguém hospitalizado dentro da sua família, ou você mesmo. Quantas vezes nós fazemos visitas em hospitais, estamos ali orando, trazendo uma palavra de encorajamento, falando, ministrando que o Senhor, Ele cura, Ele é fiel, mas a gente sabe que aquela situação faz com que aquela pessoa que está carregando aquilo, perca muitas vezes o foco e as coisas que ela precisaria estar fazendo. E ela precisa lidar com aquela... Ô Dé, por favor, me ajuda aqui, traz mais um problema para mim aqui. Nada pessoal também. Aleluia. A coisa vai ficando mais difícil de você carregar, não é verdade? Daí você pensa assim, poxa, eu vou tirar a crise, mas a crise continua ali. Talvez eu vou substituir um problema. A gente pode até tentar, mas às vezes não é a situação. Às vezes a gente está conversando com alguém e nem imagina tantas situações que ela está equilibrando a vida dela. Mas ela está ali, vivendo e tentando dar um sorriso para a gente, né? Quando a gente conversa... Ai, meu Deus. Caiu uma situação. Deixa a situação aqui, traz um plano para mim aqui, né? Às vezes, essa caixa aqui representa planos frustrados. Planos frustrados. O que aconteceu? A luz ali. Você sabe que essa é uma situação que também pode ocupar muito a nossa vida. A gente tem alguns planos e de repente esses planos não estão dando certo. E você vai tentando ficar bem, se equilibrando naquelas situações, porque você precisa continuar ali com fé, mas talvez você começou um negócio, o negócio não deu certo, era um plano que você tinha. Talvez você planejou de casar em 2016 chegou, nem o namorado veio. E aquilo vai te ocupando, você não... A hora que você vê, tem tantas coisas que você poderia estar fazendo na tua vida, mas você não consegue fazer direito, porque existem situações ali que você precisa equilibrar, você precisa lidar com elas.
Ô Ti, me ajuda com uma situação aqui. Tem uma caixa ali, aquela caixa verde, a caixa do ânimo dobre, que a Bíblia fala também do ânimo duplo. Vamos lá. Aí, nada pessoal também. Mas aqui são situações ali. Sabe aquele dia que você não acorda bem? Você estava tão bem, mas você não acorda bem. E talvez sim talvez aconteceu alguma coisa, né? Você está cheio de coisas na tua vida, mas você até em alguns dias consegue levar aquelas situações, consegue equilibrar, mas chega uma hora que não dá, e você vai andando ali, convivendo no meio das pessoas que você ama, tentando equilibrar aquela situação. De repente você pode até, machucar alguém com aquelas coisas que são tuas, e aquilo pode cair na cabeça da tua família. E você aprende a arte de viver equilibrando as coisas na tua vida. Você tem várias situações para administrar, problemas emocionais que acontecem com você. E eu não posso falar que essas situações elas não existem, porque elas existem. Situações que acontecem com a gente são situações reais. Nós estamos inseridos num mundo, num contexto onde várias situações elas vêm contra as nossas vidas. Nós entendemos que o Senhor Ele permite que todas elas possam chegar até nós. A palavra de Deus nos diz em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, que não existe nenhuma situação, nada que venha sobre a tua vida que você não tenha a força dEle para poder suportar aquela situação. Então eu não tenho como falar que essas situações elas não são reais e pesadas e difíceis de você carregar. Muitas situações você nem talvez provocou, mas ela chegou como uma doença. Agora, o que eu posso te falar, e eu gostaria muito de te falar nessa manhã, é que essas situações elas podem estar fazendo com que você perca o foco. Elas podem estar atrapalhando a tua visão, porque você está preocupado demais e ocupado demais com essas coisas que estão acontecendo com você. Essas caixas, elas precisam ser apresentadas, elas precisam ser deixadas no lugar certo. Este lugar de nós entregarmos as coisas que pesam, que nós tentamos equilibrar, o único lugar é a presença do Senhor, é no altar do Senhor, é entregar cada uma dessas situações. Agora, quando eu digo para você entregar, existe uma entrega que é pela fé, mas existe uma prática que é você estar disposto a resolver essas situações, a cada uma delas. Existem situações aqui que você identifica, que são claras para você, você precisa tomar alguns passos em fé para deixar com que essas situações elas possam permanecer no lugar certo, que é o altar do Senhor, que é o lugar onde você confia que essas situações estão cuidadas, que o Senhor está no controle da tua vida, que nada vai sair fora da vontade dele para você. Mas alguns passos práticos precisam acontecer. Deixar as situações, essas coisas que te ocupam, é trazer diante da presença do Senhor, sim, mas na maioria das vezes o segundo passo é você procurar ajuda. Amém? E é por isso que você está num ambiente de célula, onde você tem uma cobertura sobre a tua vida, onde você tem um líder, um homem de Deus, uma mulher de Deus, que podem não te ajudar a carregar essas coisas, porque é pesado para todo mundo, mas sim, eles te ajudarem a você entregar essas situações no altar. Amém? Porque o problema é que quando nós passamos a viver assim, equilibrando esse monte de coisa, facilmente nós perdemos, além do foco, o entendimento do nosso chamado e dos planos do Senhor para as nossas vidas. Porque a vida ela vai passando muito rápido, você com certeza está percebendo isso. De repente um ano passou, mais um ano passou,
E aquele plano, aquela situação, ou lugar que você até já entendeu que o Senhor tem para a tua vida, esse lugar não chega, mas essas situações elas não passam. Agora, quando a gente passa a entender que essas situações muitas vezes são elas que estão nos limitando, nós também entendemos que precisamos o quanto antes, o mais rápido possível, deixar todas essas coisas diante da presença do Senhor. Anota esse texto, Efésios 5,15, diz assim: portanto, Efésios 5,15, portanto, vivam com o devido senso de responsabilidade, não como homens que não conhecem o significado da vida, mas como aqueles que o conhecem. 2 Pedro 3,17, 2 Pedro 3,17, não permitam que os erros dos ímpios levem vocês pelo caminho errado e façam vocês perderem o equilíbrio. Agora existe uma sexta caixa ainda que eu trouxe aqui, uma caixa cor-de-rosa, aquela caixa do mundo cor-de-rosa. Aqui é a caixa das distrações. Talvez não existe nada aqui que você, que você identifique, que tenha ocupado você, mas essa caixa tem ocupado muitas pessoas, muitos de nós. Temos sido ocupados com essa caixa, estamos carregando essa caixa, e essa caixa nós carregamos muitas vezes de uma forma irresponsável, com o chamado que o Senhor tem para as nossas vidas. Aqui a caixa muitas vezes do trabalho, não o trabalho que você precisa, mas o trabalho fuga, o trabalho onde você coloca ali toda a tua energia, e você foca não no plano que o Senhor tem para você, não discernindo o momento que Ele tem para a tua vida e para a tua casa, mas simplesmente um foco errado. Isso te distrai. O foco do trabalho pelo trabalho, o foco do dinheiro para você acumular para você mesmo, isso é uma distração na tua vida. Quantas pessoas eu e minha esposa, nós conhecemos assim, pessoas que não conheciam o Senhor, pessoas que conhecem o Senhor, que estão com as suas vidas distraídas, longe do propósito e do plano que o Senhor tem para ele, para ela, para o seu casamento, porque estão distraídos com as coisas do mundo, poder. Outra coisa que pode nos distrair muito é a nossa juventude. Nós acharmos que depois eu coloco a minha vida nos trilhos. Nós tivemos um testemunho na conferência de casais do Felipe e da Ju, que foi maravilhoso. E eles testemunharam ali que esse era o pensamento deles, que essa vida, tem muita coisa para ser curtida, muitas coisas eu preciso ainda desfrutar e fazer. Quando eu for mais velhinho ali e tal, eu volto para o Senhor. Isso é uma distração. Muitas vezes você usando aquilo, a tua energia, o teu momento ali de força, e você distraído com as coisas que na verdade não são aquelas que o Senhor gostaria que você estivesse gastando a sua energia. Eu falo da juventude, mas eu posso falar também da aposentadoria. Talvez muitos se distraem achando que agora eu trabalhei minha vida inteira, eu fiz muitas coisas, agora eu preciso viajar. Vou viajar, vou curtir, eu nunca pude fazer isso. São distrações. É claro que você deve viajar, passear, ainda mais que você, assim, aposentado, vai ser uma bênção. Me leva junto, leva a gente junto, a gente conhece alguns lugares ali para estar apresentando para você, vai ser muito legal. Mas isso não pode te distrair. O prazer, muitas vezes, é uma distração. Realização pessoal, muitas vezes, é mais uma distração. Essa talvez você nem briga para tentar ficar equilibrando com as outras, mas muitas vezes você pode estar carregando mais esta caixa, que é o que está ocupando a tua vida. Agora abre comigo rapidamente em Lucas capítulo 10, versículo 38. Eu vou ver 2 textos com vocês que falam sobre um posicionamento que nós precisamos ter
diante de tantas coisas que podem estar ocupando as nossas vidas. Lucas capítulo 10, versículo 38 a 40. Aqui é um texto conhecido da maioria de nós, que é a vida ocupada de Marta. Versículo 38 diz assim: caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo-lhe a palavra. Versículo 40. Marta, porém, ela estava ocupada com muito serviço. E aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que a minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Presta atenção, Jesus estava ali com elas, e Marta estava muito ocupada. Agora, se Marta estava ocupada com a presença de Jesus ali perto dela, como não estava Marta para sua própria casa? Ela estava distraída, ocupada com todas as coisas que estavam ali diante dela. E eu vejo Marta nessa situação. Enquanto eu preparava essa palavra e eu vendo esse texto, eu imaginei Marta segurando várias dessas caixas ali. E Jesus chegando na casa dela, tendo uma proposta maravilhosa para ela chegar, descansar diante da presença dele. E ela continuou com essas caixas ocupadas, e ela até se queixa para Jesus que tinha alguém ali que estava conseguindo descansar, mas tendo tantas situações, tantas tarefas, tantas coisas acontecendo. O primeiro problema que nós podemos ter nas nossas vidas, e nós temos, quando nós passamos a viver uma vida assim ocupada com as nossas coisas, é que segurar tudo isso, ela rouba o nosso tempo, primeiro com as pessoas que são da nossa casa. Os nossos relacionamentos, eles são afetados, porque nós passamos a viver uma vida ocupados com as nossas coisas. Será que você tem conseguido parar diante da presença do Senhor para ter um tempo com Ele, para ter um devocional, para separar um momento no seu dia para ouvir Jesus ministrando, o Espírito Santo falando ao seu coração? Será que você está tendo tempo para desfrutar dos relacionamentos que Ele tem para você dentro da sua casa com os seus? Você tem conseguido demonstrar preocupação com a tua família, com os teus amigos? Agora, se você não está conseguindo fazer isso, eu arrisco dizer que você está carregando algumas coisas, e estas coisas estão impedindo você a desfrutar da tua própria casa, das coisas que o Senhor tem chamado a você a ser a sua luz naquele lugar. Carregar esse monte de caixas e passar uma vida assim, equilibrando problemas, situações, traz com certeza sobre as nossas vidas muito cansaço e uma impaciência gigantesca. Se você tem se sentido assim cansado e impaciente, você precisa deixar essas coisas. Eu trouxe algumas aqui, mas nós oramos no começo dessa palavra, e o Espírito Santo, eu tenho certeza que está falando a você de situações que hoje estão ocupando a tua vida, e que você, desafiado por Ele, precisa entregar essas coisas, porque senão você não consegue dar atenção nem mesmo para a sua casa. Você pode estar chegando em casa todos os dias chateado, carregando uma série de caixas de problemas, cada semana uma caixa nova. Você percebe que parece que não tem fim? Sempre a situação estava quase resolvida ou resolvida, daí de repente chega uma outra coisa, e aquela outra situação passa agora a ocupar você, sempre ocupado, sempre chateado, cansado, indisponível. Marta, ela tinha muitas preocupações, e nós precisamos parar e avaliar com o que nós estamos ficando preocupados.
As ocupações de Marta, elas estavam afastando ela da presença de Jesus. Olha que sério. Marta, diante da presença de Jesus, mas ocupada. Tirando algumas histórias aqui, por causa do tempo. Será que você está assim, ocupado demais, para demonstrar que ama a sua família, os seus amigos, para você servir, andar junto, ir ao cinema? Eu coloquei ir ao cinema aqui, mas ir ao cinema tá caro, né? Outro dia a gente foi, ele, meu Deus, R$100 ficava para a gente assistir o filme. Meu Deus, vamos embora desse cinema, né? Não, a gente não foi, R$100 para assistir um filme. Glória a Deus para você que está indo no cinema. Mas você sabe que você se desocupar dessas situações, não tendo mais elas sobre você, para você resolver, mas sim você aprendendo a andar descansado, deixando essas coisas diante da presença do Senhor. Se você não faz isso, você passa a ter esses relacionamentos, como eu já falei, totalmente afetados. Eu não digo nem só o pai com o filho, mas o filho com os seus pais, você com os seus amigos, irmãos. Você não tem tempo de ajudar a tua sogra mais, nunca mais você fez nada por ela. Ontem eu vi um testemunho que me levou às lágrimas, né? O Isaac está aqui, ali o Isaac, glória a Deus. O Isaac, ontem ou antes de ontem, passou o dia na casa da sogra instalando o chuveiro dela. Uma salva de palmas para o Isaac, amém? Glória a Deus. Você sabe que hoje, quando nós vamos sair, né? A gente fala para os meninos ali em casa, a gente fala, ó, a gente vai, hoje à noite, a gente passa a programação da semana, né? Mas no dia a gente ainda avisa, ó, hoje a gente vai na casa do irmão, tal, vamos com a gente? A resposta, quando começa com esse a gente sabe que não vai ninguém, né? Mas antes não era assim, sabia? E eu descobri uma vez uma coisa, que é o seguinte, quando a gente era convidado para ir na casa de um irmão para jantar, alguma coisa parecida, nunca a gente estava junto com o pastor Paulo e a pastora Velma, nunca. Daí um dia eu descobri, falei, quem vai chamar nós dois? Porque a gente chegava em 10. Chegava nós 5 e eles 5. Imagina a casa, né? Chega lá para jantar, chama o pastor Paulo, o pastor Velma. Não, isso nunca acontecia. A gente chegava em 10, mas eles iam. E isso para nós, para os pais, isso é muito especial. E às vezes, vou falar agora para os filhos, talvez você tenha várias ocupações ali na tua vida, mas essas coisas precisam ser todas elas discernidas diante da presença do Senhor, amém? Existe um lugar teu de filho, e esse lugar ele precisa acontecer, amém? Isso acontece em todos os nossos relacionamentos. Não deixe que as coisas menos importantes, todas essas coisas, elas vão passar, elas te roubem das coisas realmente importantes. Agora abre em Lucas capítulo 10, versículo 30, para a gente terminar em 5 minutos. Lucas capítulo 10, versículo 30, diz assim: em resposta disse Jesus: um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu na mão de assaltantes, caiu na mão do ladrão, do seu bando, né? Estes lhe tiraram a roupa, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote, quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado da estrada. Agora, esse texto ele seria triste se fosse qualquer um, né? Mas aqui, especialmente, ainda, por se tratar de um sacerdote e de um levita. Agora, por que será que estes homens de Deus, este sacerdote, este levita, eles não pararam para ajudar aquele homem que estava necessitado ali pelo seu caminho? Eu ouso dizer para você
que aqueles homens, mesmo sendo homens reconhecidos como um sacerdote e um levita, eles estavam ocupados. Por isso eles não pararam. Talvez existiam algumas caixas ali, correria do dia a dia. Você já conversou com alguém, quando a pessoa começa a falar para você, mas está uma correria, você até desiste de falar o que você ia falar, não é verdade? Às vezes você chega para um irmão e vai cumprimentá-lo, e aquele irmão está morrendo de medo se ele pergunta ou não se está tudo bem, porque ele não sabe se você vai ser verdadeiro a ponto de falar tudo, né? E ele fala, não, eu vou falar só um bom dia, né? E você não perguntou, irmão, tudo bem? Porque você está ocupado. Primeiro, o texto ali fala de uma ocupação que nós temos no nosso ambiente, com a nossa casa, com as pessoas que estão próximas a nós. Agora aqui fala de uma ocupação que nós também, quando temos na nossa vida, e nós deixamos de perceber as coisas que estão acontecendo agora ao nosso redor, as coisas que estão acontecendo pelo nosso caminho, pela estrada nossa, no nosso dia a dia, as pessoas necessitadas, precisando, buscando, e o pior, você tem o remédio ali com você, e aquela pessoa continua no chão, caída, porque faltou o quê? Faltou remédio? Não. Faltou conhecimento? Não. Faltou tempo. Faltou você entender propósitos que são maiores, que são superiores às coisas que você lida durante o teu dia a dia, que são difíceis, mas que o Senhor não te chamou para você viver uma vida equilibrando problemas, equilibrando situações, mas sim entender que existe um propósito maior, um propósito no qual Ele tem te preparado, que é um propósito eterno. Mas muitas vezes as pessoas continuam assim, próximas a nós, pelo nosso caminho, porque nós estamos ocupados com os de dentro e estamos ocupados com os de fora. Você consegue perceber as necessidades das pessoas que estão próximas a você no teu dia a dia, os seus amigos, os seus vizinhos, colega de trabalho? Se a resposta é não, provavelmente a tua visão está afetada com os teus problemas. A tua visão está afetada, o teu campo de visão está afetado com essas coisas que você tem carregado. Este não é o Evangelho. Continuando nesse texto, versículo 33 diz assim: mas um samaritano, estando de viagem, se ele estava de viagem, ele também tinha tarefas, não é verdade? Chegou onde se encontrava um homem e quando o viu, teve piedade dele, aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Ele gastou tempo. Depois colocou sobre o seu próprio animal, levou-o a uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte deu 2 denários ao hospedeiro. Ele investiu dinheiro com aquele homem, com aquela situação. E disse-lhe: cuide dele, quando voltar lhe pagarei todas as despesas que você tiver. O texto faz uma pergunta daí, Jesus: qual destes 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito da lei, e Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Você só consegue ser o próximo de alguém quando a sua misericórdia for maior que as suas ocupações. Você só consegue cumprir esse chamado de Jesus sobre a tua vida quando esta misericórdia brota no teu coração. Você entende que essas coisas, diante da presença do Senhor, elas podem ser deixadas e resolvidas, e você passa a ter esta misericórdia, esse amor, num lugar muito maior do que essas coisas que você muitas vezes insiste em continuar carregando e trazendo para a tua vida, essas caixas todas. Por que que este sacerdote, o levita, por que que eles não pararam? Primeiro, eles estavam ocupados. Segundo, quando nós só falamos e não fazemos, nós somos religiosos. Eles não fizeram porque estavam ocupados, e eles não fizeram porque eles eram religiosos. E isso é terrível, imagino nós diante da presença do Senhor.
E o Senhor mostrando algumas situações que passaram pela nossa vida, e nós sermos confrontados por essa palavra tão dura de religiosidade. Foi o que Jesus gastou a maior parte do tempo dele de ensino com os discípulos, as pessoas que estavam próximas a ele, advertindo sobre a nossa religiosidade muitas vezes. Porque quando nós entendemos e nós não fazemos, nós não passamos destes homens que talvez não, eles tinham um nome, um título, uma posição, mas eles, diante de Jesus, eram conhecidos como aquele ou aqueles que não fizeram aquilo que deveria ser feito para aquele que estava próximo. Marcos 16,15, anote esse texto. Marcos 16,15. Jesus disse aos seus seguidores: vão pelo mundo todo e contem as boas novas a todas as pessoas. Salmo 67,2. Assim saberemos por onde Ele quer que nós andemos. Assim, todas as nações conhecerão a tua salvação. Deus nos convida. Deus convida a cada um de nós para participar da mais magnífica, ampla e importante causa da humanidade, o seu reino. Amém? O seu reino. Todos nós somos chamados e convocados para trabalharmos para esta causa, o seu reino. Nada é mais importante. Nada pode ser mais importante, porque nada vai durar tanto. É para sempre. O reino de Deus é para sempre. Amém. Agora, quantas vezes nós, de uma forma, deixa eu falar, educado, com pouca inteligência, a gente passa uma vida equilibrando tantas situações desnecessárias, sendo que nós passamos por um momento onde esse momento é um momento pequeno, mas único nas nossas vidas, que este momento nós estamos respondendo a respeito de todo o restante, e nós passamos a nossa vida sem fazer as coisas que eram importantes. Por quê? Porque tinha coisa para carregar. Eu sei que existem situações difíceis que você que chegam para você, mas nós precisamos aprender a deixar essas coisas. Olha só a mentalidade de Paulo, 1 Coríntios 10, 33. Eu não estou procurando o meu próprio bem, mas o bem de muitos, para que todos sejam salvos. Porque existem muitas pessoas machucadas, muitas pessoas. E se você deixa essas caixas, você vai passar a ver isso, mas tão claro sobre a tua frente, sobre o teu caminho. Quando você se desocupa assim, você passa a ter essa visão de Jesus, uma visão aberta para a necessidade, uma visão aberta da revelação do reino, da prioridade. Algo chocante que esse texto traz é que aqueles homens, eles notaram e eles atravessaram a rua. Eu acho que é pior você enxergar a situação ainda e atravessar a rua, disfarçar. Eu vi outro dia uma história, a única que eu vou contar hoje. Tinha um pai com seu filho, e eles estavam ali numa praia, e o filho, ele gostava muito de colecionar conchinhas, e o pai estava observando o filho, ele pegando um monte de conchinha, e ele falou que um monte daquelas conchas estavam até quebradas, mas ele estava lá se divertindo, pegando um monte daquelas conchinhas. Daí de repente, o pai viu vindo ali, arrastado pela água, uma estrela do mar. Ele falou: linda, maravilhosa. E daí ele falou para o filho, falou: olha filho, tem uma estrela do mar vindo. E daí ele foi pegar, só que ele não conseguiu pegar, porque ele não podia jogar fora aquelas conchinhas quebradas, aquelas coisas que estavam ali na mão dele. E ele falou que o menino começou a ficar desesperado e chorar, e aquela estrela do mar foi embora.
E ele falou que aquilo mexeu muito com ele a respeito de situações como essas, muitas vezes, que nós estamos carregando, mas são menos importantes. E a gente deixa passar oportunidades do Senhor para as nossas vidas. E talvez você olhe hoje e admire pessoas, você admire ministérios, você sonhe, você tente colocar planos assim, de um chamado do Senhor para a tua vida, de uma responsabilidade com a revelação que Ele traz para você, de cumprir o teu chamado. Mas às vezes você só não alcança isso porque você não consegue fazer as duas coisas. Você não consegue buscar aquilo que é do Senhor para a tua vida quando você está com as tuas mãos ocupadas com outras. O nosso caminho diante da presença do Senhor é entregar, amém? É deixar as coisas menos importantes. João 15,16 diz: eu te escolhi e te nomeei para que deis muitos frutos, e os frutos eles permaneçam. O último problema de você estar super ocupado é que você fica super insatisfeito. As coisas não te agradam. Queria que você ficasse em pé. Nós vamos orar. Deixa as tuas coisas aí de lado. É muito importante nessa hora que você deixe o Espírito Santo fazer algo em você nessa manhã. Eu creio que enquanto essa palavra foi repartida, algumas coisas o Senhor tem desafiado você, que são coisas que você tem carregado e que estão ocupando você, que estão fazendo com que você não viva coisas dele, que você passe por situações de uma forma distraída. Feche os teus olhos.